Olá, meus amados irmãos e irmãs, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Todos os dias estamos aqui unidos para meditarmos juntos a palavra de Deus e tentar entender o que Deus quer nos dizer hoje. Convido você a abrir a sua Bíblia lá em São João, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 11. Nós vamos meditar especificamente a partir do versículo 7, que diz: Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus tinha falado, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher, que estava lá, no meio, em pé. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, estamos vivenciando o tempo da Quaresma. E o tempo da Quaresma nós somos convidados a melhorar a nossa relação com os outros, por meio da prática da caridade, a prática do perdão, a prática da compreensão, a prática da não condenação. Hoje no Evangelho nós vamos escutar aquele relato em que os mestres da lei, os fariseus, apanharam uma mulher em adultério e levaram até Jesus. E começaram a incitar a Jesus para que Jesus estabelecesse um juízo, um julgamento sobre aquela mulher. Porque a lei de Moisés dizia que aquela mulher deveria ser apedrejada. E qual foi a postura de Jesus? Jesus se ergueu, e com uma voz muito forte ele disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E o texto diz que um, daquelas autoridades religiosas da época lá de Jesus, a começar pelos mais velhos, porque tinham mais pecados, foram largando as suas pedras e saindo. Jesus olha para aquela mulher e diz: cadê aqueles que queriam te condenar? Ninguém te condenou. Pois vá, eu também não te condeno. E não peques mais. Gente, a única pessoa ali que poderia ter atirado uma pedra naquela mulher era Jesus. E ele não fez isso. Ele não fez isso. Jesus coloca um espelho no rosto daqueles homens. E ao invés de eles olharem para os pecados daquela mulher, eles olhassem para si. Uma vez eu li um livro do Papa Francisco, Acusação de Si, em que o Papa fala nesse livro, acho que o nome é esse mesmo, Acusação de Si, sobre a acusação de si, em que o Papa fala que muitas vezes os nossos pecados nós carregamos como que numa mochila atrás, escondendo. E os pecados dos outros a gente carrega nas mãos, mostrando para os outros. É sempre mais fácil a gente ser frio, calculista, rigorista com o pecado do outro. Enquanto com a gente é muito brando, a gente facilita as coisas. Não era bem assim. Eu cometi isso, mas foi por causa disso. A gente ficar se justificando, aliviando a nossa culpa, e enquanto a gente, na verdade, coloca peso sobre a vida do outro. Era exatamente o que esses homens da religião daquele tempo estavam fazendo. E Jesus trata de colocar eles para refletir sobre si mesmo. Quem não tiver pecado aqui, tudo bem, pode jogar a pedra. E eles foram saindo, colocaram a mão na consciência. Refletiram que eles não poderiam estar com aquelas pedras nas mãos, muito menos atirar. Então hoje nós somos convidados a refletir. Se Jesus podia atirar uma pedra porque ele não tinha pecado, ele não tem pecado, e não fez isso, quem somos nós para fazer? Quem somos nós? Nós muitas vezes somos legalistas, nós muitas vezes somos rigoristas, nós somos condenativos com o outro. A gente adora arranjar um para Judas. A gente adora arranjar alguém para a gente colocar a coroa de espinho e se safar. A gente adora aliviar os nossos pecados e evidenciar os pecados dos outros. Mas isso não é cristão, isso não é humano.
Quantas e quantas vezes eu vejo nas redes sociais, nós gostamos de, mesmo dizendo lá, cristão, católico apostólico romano, mas com postagens violentas, condenatórias, desrespeitosas com a outra pessoa, porque não pertence ao meu grupo, porque não concorda com as minhas ideias, porque é assim, é assado, enfim. A gente vive com as pedras nas mãos para atirar nos outros. Mas se Jesus não fez isso, quem somos nós para fazer? Então reflita sobre isso, meu irmão, minha irmã. Nós somos convidados a oferecer aos outros aquilo que Jesus ofereceu a essa mulher. Não é que Jesus foi subserviente com ela. Jesus não passou a mão na cabeça, você está certa, não, de boa, tranquilo, fica à vontade, faz o que tu quiser. Não. Mulher, eles não te condenaram, eu também não vou te condenar, mas vai e não peques mais. Mas não condenou. Não ficou apontando. Não ficou estabelecendo juízo de valor a respeito daquela mulher. Ela sabia que estava errada. Ela sabia que aquela vida não deveria mais existir para ela. Mas Jesus olhou para ela com misericórdia. A palavra misericórdia no original quer dizer útero, colo, oferecer colo. Gente, eu louvo e agradeço a Deus a todas as pessoas que durante a minha vida de fé, a minha caminhada com Deus, me ofereceram colo. E no momento em que eu não merecia ser amado. Porque muitas pessoas vão passar pela sua vida, mas você jamais vai esquecer daquelas pessoas que tiveram misericórdia de ti. Quando todo mundo estava apontando, aquela pessoa estava com as mãos estendidas. Não concordando contigo, mas te ajudando a se levantar. E nós, como cristãos, nós somos a religião do amor. E não de discurso condenatório. Nós somos aqueles que somos convidados a oferecer misericórdia a quem precisa, independente de quem seja. Então, vamos abrir o coração e vamos deixar cair das nossas mãos as nossas pedras, que muitas vezes estão lá, preparadas para jogar nos outros. Ao invés de você ficar olhando para os pecados dos outros, olhe para si. Se aquela pessoa precisa de misericórdia, você também precisa. Eu também preciso. Demais. Vamos pensar e refletir sobre isso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos deu o céu, paz e bem. Curta esse vídeo, comente, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com seu grupo de oração, para que a palavra de Deus chegue a mais e mais corações. Paz e bem.